Família, falando um pouco aí sobre o Pitbull, um cachorro que surgiu há mais de 200 anos aí atrás, certo? Muitas histórias aí, muita conversinha fiada e pouco se sabe do American Pitbull Terrier. Vou resumir para vocês um pouco aí de muitas das dúvidas que já veio acontecendo com a minha pessoa, beleza? No mundo do Pitbull, e que eu posso hoje estar argumentando e falando para vocês devido a muitos estudos, falando com facilidade, sem fazer nenhuma leitura e conseguindo explicar para vocês de uma forma mais simples, de uma forma mais, vamos dizer assim, sólida e óbvia para vocês entenderem, beleza? Em meados de 1780, 1790, ainda existia o bull baiting, ou seja, a briga de cães com touros, né? Na Inglaterra existia um cão que ele era no território deles, né? Como o fila brasileiro é nosso, lá existia o White Terrier, tá? É um cão que já é extinto, ele não existe mais, tá? Mas antigamente ele era um cão que era muito usado na caça, né? Então o pessoal que tinha sítio, que tinha chácara, eles utilizavam esse tipo de cão, né? Para conter rato, para conter pragas e etc. Logo nessa época de 1700 e pouco, eles importaram muitos cães da Europa, que eram os Bulldog. O Bulldog ele era usado já no bull bite, né? Na briga de touro com cachorro, na briga até de urso com cães. Eles eram uns cães muito usados, então eles importaram esses cães. E surgiram alguns Bulldogs junto com White Terrier, e nessas fazendas, nessas chácaras, existiam das duas raças. E entre eles, ou seja, sem a mão do humano, sem o humano pegar e falar, vou cruzar esse com esse, eles acabaram cruzando entre si. E eles acabaram descobrindo que os cães que nasceram desses dois cães, ou seja, do White Terrier com Bulldog, eram os cães que eles eram predominantes na briga de cães. Ou seja, eles tinham vantagem sobre outros cães. Conforme esses cães foram crescendo, eles começaram a mostrar que eram mais rápidos, mais velozes, tinham uma caça mais alta e tinham uma força maior do que as duas raças, certo? Que eram o pai dele. Beleza. Assim surgiu o Pitbull, um cão que não teve inserção humana, que não teve uma pessoa que falou, vou selecionar esse cão com esse cão. Então o que aconteceu? Na Inglaterra e na Irlanda, essas cruzas acidentalmente que aconteceu e foi surgindo esses cães Pitbull, que mostrou essa característica e imponência maior do que os outros cães, e dentro dessas famílias que participavam desse tipo de bull bite, de caçada de ratos com cães, caçada de roedores com cães, eles começaram a utilizar esses cães para briga, ou seja, para rinha. Cão versus cão, cão versus cão. Devido ao tamanho deles, pela qualidade de tamanho, que lá já existia alguma briga de cães com cães, mas era mais mastife, e devido à qualidade de tamanho, podendo assim ser mais fácil, qualquer lugar haver uma briga, esses cães começaram a ganhar fama. Na Irlanda e na Inglaterra já acontecia muita briga de cachorro, muita briga. Lá para mais ou menos 1800, houve uma guerra entre a Irlanda e a Inglaterra. Lá teve uma guerra, e devido aos bombardeios, as pessoas saíram desesperadas, né, e migraram para os Estados Unidos. Ou seja, pessoas da Inglaterra foram para os Estados Unidos devido a uma guerra que estava tendo lá, né, na época de 1800. Se eu não me engano, é alguma coisa relacionada com guerra de batata, não sei o porquê, mas essa guerra aí tomou uma proporção grande e as pessoas da Inglaterra e da Irlanda, junto com suas famílias, foram para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, as famílias se popularizaram na briga de cães, certo? Então, ou seja, dessas famílias que nasceram de cães de Pitbull na Inglaterra e na Irlanda, começou a criar proporção depois de 1800 dentro dos Estados Unidos. Assim ainda não existia nenhum cartório que registrava a raça, não existia nada. Era apenas criadores que selecionavam cães apenas com uma finalidade, para combate, para briga entre cães. E não era somente assim, cães tudo separado, cães que não se toleravam, não.
Geralmente eram cães que viviam dentro de casa, dentro do seu terreno, mas que não deixavam outros cães de outro terreno se aproximar no seu quintal, batiam em outros cães da rua. As histórias é mais ou menos assim: cães que tinham uma velocidade enorme, que colocava cães o dobro do peso para correr. Então assim surgiu o Pitbull. E ele começou a ser famoso dentro de 1800 até 1900. Começou a criar uma proporção muito grande, os Pit Bulldogs, os cães assassinos, a mídia começou a colocar numa reputação muito alta. Mas lembrando que dentro dessas 4 famílias, 5 famílias que vieram da Irlanda e da Inglaterra, surgiu todas as linhagens de American Pitbull Terrier que temos hoje. Então, ou seja, família, vocês vão escutar falar diversas denominações, diversos nomes, que não passa nada mais, nada menos do que uma seleção de um indivíduo dentro de uma criação de uma raça, ou seja, dentro do que já existe a raça. Então, dentro dessas famílias que vieram da Irlanda, existiam tipo assim, eu que tinha amizade com uma família dessa que veio da Irlanda, e eu acreditava muito naqueles cães dentro de uma arena de ringue de cachorro. Então o que eu fazia? Eu pegava esse cachorro e começava uma seleção dentro dos meus cães. E amanhã ou depois a minha linha de sangue, ou seja, a minha família de cães dentro com as minhas características impressas, passava a ter uma linhagem, que seria um nome, por exemplo, RL, Peles Rustic, Pit Game Canyon. E assim se formou diversas famílias. E aí depois da minha família, poderia você pegar um cão e aí começar a trabalhar a sua família. Assim que você tem a sua característica dentro da sua própria linhagem, você também absorve um nome, uma característica ou uma família de cães que já transmite a sua própria característica dentro do seu trabalho, e assim você forma uma linhagem. Então, ou seja, família, os cães formaram diversas famílias, com diversas seleções, com mão de diversos criadores, e os que tiveram mais sucesso é o que vocês mais escutam falar, tá? Sabendo disso, família, a gente sabe que o Pitbull é um cão só, beleza? Houve uma seleção natural, não teve seleção de humano, a seleção foi natural. Eles viram que esse cão era fenomenal, que ele era imponente, ele era bem melhor do que os outros cães, até cães com o dobro do peso dele, e por isso esse cão criou essa fama e essa proporção que ele tem. Então o Pitbull, ele não é um cão de laboratório, ele não é um cão que foi desenvolvido por diversas raças, ele é um cão que foi uma mistura de White Terrier com Bulldog. White Terrier já é um cão que não existe mais, e o antigo Bulldog, tá? Que não é o Bulldog que vocês vê hoje, é o antigo Bulldog, beleza? O Old English Bulldog. E esses dois cães cruzaram entre eles mesmos no pátio. Vamos supor que eu coloco um fila dentro de um pátio do meu sítio junto com um pastor alemão, e eles cruzam e de repente eu vejo que o filhote do fila com o pastor alemão é muito melhor do que o fila na guarda, do que o pastor alemão junto. E assim começou a repetir a cruza, e assim nasceu o Pitbull Dog, beleza? Então muita conversa que existe, muita discussão sobre a raça, em questão de entidade, depois que veio nascer, tá? Depois que foi ter o registro do American Pitbull Terrier. O Pitbull, diferente de outros cães, como já dito, ele não teve a inserção do homem, ou seja, do homem pegar e falar, eu vou cruzar aqui com aqui para ver o que vai dar. Não foi assim. Ela foi uma cruza que aconteceu acidentalmente, dentro de dois cães que já eram sucesso na época, e assim foi que surgiu o Pitbull Terrier, beleza? No próximo vídeo eu vou falar um pouco, vou ler um pouco das histórias dos cachorros para vocês. Vou estar fazendo a leitura aqui, vou estar falando um pouco, a gente vai falar um pouco de cada família. Vocês vão entender um pouco de cada cachorro. Lembrando que o mais interessante é às vezes a gente ler a própria entrevista do criador, porque o criador explica cada cachorro, cada família e cada cão de sucesso, beleza? Mas deixando claro que é muito óbvio, família, muito óbvio, tá bom? O cachorro, um dos cachorros mais antigos que existe, o American Pitbull Terrier, é uma raça muito antiga, ela não nasceu ontem, poucas pessoas sabem falar sobre ela, entendeu? Muitos falam sem entender, e às vezes muita busca para pouca coisa. Muita pessoa se diz um bom entendedor porque entende, porque sabe falar um pouco de inglês, ou porque fala um pouco do nome de uma linha de sangue bom, mas ele não entende da raça, ele não sabe de uma seleção da raça, ele não sabe o que é uma seleção, não sabe onde a raça nasceu, ele entende apenas de falar qual que é a linha de sangue dele, ou qual os cães que vêm da linha de sangue dele. Geralmente eles não sabem nem qual que é o cão que fundou a própria linha de sangue deles, tá bom? Então,
Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like para fortalecer, beleza? Compartilha aí que no próximo vídeo eu vou vir mostrando, vou vir fazendo outra história, falando um pouco mais sobre a ProBT, falando em forma geral assim para vocês entenderem, para não ficar de mimimi, falando inglês, falando coisinha bailalela para vocês poderem entender, ter uma interpretação boa e poder estar passando adiante ou até mesmo conseguindo conhecer mais essa raça adorável. Beleza, família? Deus abençoe a todos. Rodolfo Pérez Souza, canal Put Games, e é nóis. Fui!